Olá, queridos, nós estamos aqui estudando novamente a palavra do Senhor, buscando conhecer, o nosso tempo. Vimos que nós não temos controle do tempo, vimos que temos pensamentos equivocados sobre o tempo, achando que temos o controle do futuro, mas vimos também que a nossa vida é breve. E algumas figuras, como uma sombra, como uma lançadeira, é como o término de uma peça, o término de uma peça de pano. Vimos que também não passa de alguns palmos diante do Senhor, é como um mensageiro, é como uma neblina. E hoje nós queremos falar sobre o aproveitamento do nosso tempo, né? Nós temos que usar e muito bem o tempo. A Bíblia chama de remir o tempo, saber usar o tempo. E nós vamos falar sobre isso, sobre cinco atitudes que devemos ter neste remir o tempo, ou seja, saber usar o tempo. O primeiro deles é que nós temos que perceber e acreditar que o nosso tempo é breve. Salmo 90, versículo 12. Salmo 90, versículo 12 diz assim: Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Ou seja, vamos perceber como os nossos dias se passam, o que aconteceu durante o nosso dia, como que Deus agiu no nosso dia para que alcancemos coração sábio, para que não fiquemos retornando aos mesmos erros, cometendo os mesmos pecados, mas aprendendo com os dias que se passaram, a contar 1, 2, 3, mas também contar, dizer como eles são. E quando nós falamos como os dias são, nós vamos tendo sabedoria, vamos sabendo viver que o nosso tempo é breve e por ele ser breve eu tenho que viver de maneira sábia, eu tenho que viver de maneira correta. O que tenho então que fazer já que a minha vida é breve? Eu tenho que desenvolver a minha piedade. Piegas é transformar aquilo que é fervoroso, aquilo que é religioso em piada. Isso é piegas. Agora, piedade não quer dizer que a pessoa que fica por aí falando e berrando, tal. Ela pode ser até um piegas, né? Mas piedade é saber, que Deus está no comando, é saber que nós temos que orar, saber que nós temos que louvar a Deus por tudo aquilo que Ele nos dá. E está lá, no texto de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1, usar o nosso tempo com piedade, com fervor ao Senhor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Estes anos hão de chegar. Chegarão para alguns e para outros não. Alguns falecerão em plena mocidade e outros terão longevidade aqui na terra, porque Deus é quem comanda. Deus é que controla, o nosso tempo. Só que temos que usar o nosso tempo com piedade, com submissão a Deus, conhecer a Deus durante a nossa mocidade, alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração, porque quando chegarem os dias maus, quando a nossa mente não estiver lá grande coisa, quando nós estivermos cansados da vida, tudo que vamos trazer à memória deve ser bom. Doença de Alzheimer. Alzheimer faz com que as pessoas se esqueçam de muitos detalhes últimos, mas se lembram lá do passado. Por isso que muitos chamam a mãe, chamam o pai, Alguns avós nossos, eu não tive avós com Alzheimer, mas vi pessoas com Alzheimer, elas se lembram muito lá do passado e chamavam seus pais. Por isso que diz que nós temos que lembrar do nosso Criador nos dias da nossa mocidade, enquanto a nossa mente está boa, porque vai chegar o tempo em que vamos esquecer muitas coisas. Porém, jamais nos esqueceremos do passado.
longínquo. Por isso, ensina teu filho no caminho certo. Por isso, ensine o teu adolescente, os teus jovens filhos no caminho certo, para que eles não se desviem e que possam, no momento de avançada idade, se lembrarem com carinho das coisas do passado. Eu trabalhei com pacientes terminais com Alzheimer e uma das coisas que eu aprendi ali foi trazer coisas lá do passado deles, né? Músicas. Era muito interessante cantar os hinos mais antigos, né? Que nem constam mais no nosso inário, mas livros antigos, aquelas melodias antigas eles cantavam. Quantas vezes, né, fui levar ceia para alguns enfermos e a gente cantava o hino no nosso inário, né, com a letra do nosso inário, eles cantavam com a letra do inário antigo, lá antigão, textos bíblicos, né? Teve uma senhora que eu começava a falar um versículo, ela terminava o versículo, só que na versão da Bíblia que ela tinha, na Bíblia bem antiga. Então, lembra-te do teu Criador, desenvolva. A vida é breve, então desenvolva a piedade. Em terceiro lugar, devemos subordinar os nossos deveres terrestres aos deveres celestiais. Subordinar, fazer com que as minhas tarefas aqui na terra estejam debaixo das ordens das tarefas dos céus. Está no texto de primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 29 e 31. Primeira carta aos Coríntios 7, 29 e 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é o que não só os casados sejam como se não o fossem, e que o que se realizam no mundo como se dele não usassem, porque a aparência do mundo passa. Vamos buscar a aparência celestial neste mundo, porque a aparência deste mundo passa. Em quarto lugar, ter uma vida correta, uma vida séria no sentido de correto. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, pessoas que não conhecem direito, e sim como sábios, remindo, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Temos que aproveitar o tempo, remir o tempo, porque os dias são maus. Usar a nossa vida de tal maneira que quando partirmos daqui, as pessoas falem assim, olha, fulano de tal fez o que era certo. Ele usou o seu tempo na terra de forma certa. E por último, de hoje, né? Colossenses capítulo 4, versículo 5. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveiteis as oportunidades. Vamos dar exemplo àquelas pessoas que são de fora. Aquelas pessoas que estão de fora do nosso contato familiar, né? Nós temos a família e vamos deixar o exemplo da nossa vida para eles, mas também aqueles que são de fora, aqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, dê exemplo de uma pessoa que segue o caminho corretamente. Para que quando você partir, as pessoas se lembrem, aquele realmente era uma pessoa cristã, que andava e deixou exemplo para ser seguido. Ó Pai bendito, nós agradecemos porque o Senhor comanda a nossa vida e pedimos que o Senhor nos ilumine, o Senhor nos faça ter criatividade santa para usarmos o nosso breve tempo aqui na terra para a tua honra e glória e para deixarmos exemplo também para os que ficam. Senhor, nos ensine a piedade, nos ensine a viver de maneira correta, séria, justa diante de Ti. Nos ensine, ó Deus, a usar o nosso tempo para a Tua glória aqui na terra, porque assim, ó Deus, muitos saberão que vale a pena seguir a Ti. Ensina, Senhor, a nós também a usarmos os nossos dias para
termos na nossa mente aquilo que é a tua palavra, porque quando chegarem os maus dias, chegarem dias do cansaço e até mesmo do cansaço mental, o Senhor, ó Deus, já terá alimentado a nossa memória longínqua para que possamos recordar dos benefícios do Senhor na nossa vida. Cuida, Senhor, de cada um dos teus filhos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Grande abraço a todos, que Deus abençoe ricamente. Encha a cabeça com aquilo que é bom, antes que cheguem os maus dias.